Oi, gente! Tudo bem com vocês? Muito boa tarde a todos. Eu sou Natália Cuminali, eu sou jornalista especializada em saúde, também sou fundadora do Futuro da Saúde. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, a convite da Takeda, para a gente debater os avanços na jornada do paciente com linfoma de Hodgkin. Eu imagino que vocês estão acompanhando o TJCC desde o começo e a gente já teve a oportunidade de fazer imersões, entender desafios de saúde pública, se emocionar com a história dos pacientes. E agora a gente vai fazer exatamente tudo isso, mas entrando nessa jornada do paciente com linfoma de Hodgkin. Por que é importante? A gente vai trazer aqui alguns números para vocês. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o Brasil registra cerca de 3.080 novos casos da doença por ano. A incidência de casos novos permaneceu estável nas últimas 5 décadas, mas a mortalidade foi reduzida em mais de 60% desde o início dos anos 70, devido aos avanços no tratamento. E a gente até pode contar um pouco mais disso nessa mesa que vai ter daqui a pouquinho. E apesar da gente já ter terapias que são consolidadas, a ciência continua avançando, em busca de novas respostas, de mais qualidade de vida para os pacientes e, claro, de maior sobrevida para os pacientes. Então, a gente, hoje, que acompanha a saúde, acompanha a inovação, a gente não fala mais só, o paciente vai viver mais, esse é um marco importante. O paciente vai viver mais e melhor, com mais qualidade de vida? É disso que a gente precisa e é disso que a gente vai falar aqui hoje. Parte dessas inovações, do que a gente vai trazer para o linfoma de Hodgkin, está disponível dentro do nosso sistema de saúde, mas parte não está. E é importante a gente também discutir o aspecto da equidade quando a gente fala do Sistema Único de Saúde. Bom, então, o que a gente vai discutir aqui hoje? O que já foi conquistado para os pacientes com linfoma de Hodgkin, os principais gargalos atuais, o que a gente ainda não tem, e o que está por vir, quais são as inovações que vão vir daqui para frente. E eu, obviamente, não vou fazer isso aqui sozinha. Tenho a honra de já convidar os nossos painelistas para subir ao palco, começando pelo Dr. André Ábido, que é médico e coordenador do Núcleo de Linfomas de Células T, no Centro de Linfomas do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Uma salva de palmas para ele. Seja bem-vindo, doutor. Pode sentar aí. Também gostaria de convidar aqui ao palco ela, que todos vocês com certeza já conhecem, que é a Caterine Moura. Ela é médica sanitarista, CEO da Abrale e líder do movimento TJCC. Palmas para a Caterine. Pode ficar. E para fechar a nossa mesa, uma pessoa muito importante que vai compartilhar parte da história dele com a gente, Vicente de Abreu, formado em advocacia, especialista em fotografia. Ele foi diagnosticado com linfoma de Hodgkin aos 23 anos. Palmas para o Vicente. E eu vou me sentar com eles ali para a gente conversar. Antes de tudo, muito boa tarde. Muito bom estar aqui com vocês para a gente mergulhar quando fala da jornada do paciente com linfoma de Hodgkin. Boa tarde também a quem está online, que eu não dei boa tarde ainda. Queria dizer o seguinte, que é uma coisa importante. Quem quiser fazer perguntas para a gente ao longo do painel, teremos um QR Code na tela, em algum momento. É só vocês escanearem e eu vou receber as perguntas aqui e direcionar aos nossos palestrantes, tá bom? O nosso QR Code está ali, podem já apontar ele para a tela. Vamos começar, acho que para todo mundo aterrissar um pouco, pensando em história. Vicente, queria começar com você. A gente está aqui num congresso, uma das coisas que eu mais gosto do TJCC, e olha que eu estou acostumada a fazer vários tipos de evento, mas uma das coisas que eu mais gosto daqui é que a gente não fica falando do que está acontecendo sem falar com quem está vivendo o que está acontecendo. E isso inspira a gente, faz a gente entender de verdade vários processos pelos quais, muitas vezes, a gente não tem noção na prática e no detalhe. Então, Vicente, para começar, eu queria te ouvir. Queria ouvir a tua história. Queria que você contasse para a gente um pouco da sua trajetória, da sua jornada com linfoma de Hodgkin. Boa tarde, pessoal. Obrigado por me receberem. A minha história começa eu com 23 anos. Na faculdade, fazia fisioterapia e comecei a sentir dores no peito, acordava de madrugada sem conseguir dormir.
E, com o tempo, foi piorando, acordando, não conseguindo mais dormir. E aí, teve um dia que eu resolvi ir num hospital, ver o que podia ser feito. Cheguei lá no hospital, a médica passou um raio-x. No raio-x, ela já viu alguma coisa de errado, me mandou direto para a tomografia. Desculpa, estou nervoso. Pode respirar. Vamos respirar. Eu te ajudo a contar a história. Você me contou que teve o diagnóstico, foi em 2008, não foi? 2008, isso. Foi 2008. E aí, da tomografia, o médico já pediu para eu esperar na outra salinha. Aí eu já pensei que não estava nada certo. E ele pediu para eu conversar com um médico torácico. E nesse mesmo dia, por incrível que pareça, eu consegui um encaixe com esse médico, amigo do meu pai, inclusive. E ele já me recebeu. Isso, quando eu fui no hospital, era 1h, mais ou menos. Quando esse médico, amigo do meu pai, me recebeu, já era quase 8h. Então, ele viu as imagens e ele já meio que... Quando ele viu, ele já disse, cara, isso aqui pode ser um linfoma, um timoma. Ele deu algumas opções. Essas são as duas que eu lembro no momento, né? E eu fui para casa, comentei com meus pais, e ele disse para procurar um cirurgião torácico. Nós fomos no que ele indicou para fazer a biópsia. Uma semana depois eu fiz essa consulta, e na semana seguinte fiz a cirurgia. E uma semana depois, após a cirurgia da biópsia, recebi o resultado confirmando que era um linfoma. E o primeiro tratamento que nós fizemos foi no segundo semestre de 2008. E foi um tratamento relativamente tranquilo. Eu não enjoava, porém não muito. O cabelo não caiu. Eu fiquei bem relativamente. Pensei em voltar para a faculdade no semestre seguinte, já em 2009, porque eu tive que trancar a faculdade nessa época, né, no segundo semestre de 2008. E, quando eu voltei, já comecei a sentir dores de novo no tórax, as mesmas dores. E começou umas dores também nas costas, na região do músculo, perto da coluna, na lombar. E fiz a biópsia, fiz uma nova biópsia, confirmou que voltou o linfoma. Aí quando foi no segundo semestre de 2009, aí tranquei a faculdade novamente. E quando foi no segundo semestre, eu fiz um tratamento mais pesado. E aí, sim, nesse segundo tratamento caiu o cabelo, enjoava pra caramba, eram dias intermináveis, que era a cada 21 dias eu tinha que 3 dias seguidos fazer quimioterapia, né? 21 dias, 3 dias de químio, 21 dias, 3 dias de químio. E isso realmente me consumia, realmente, mas consegui levar. E o doutor Emerson, que é o médico que me atende até hoje lá em Fortaleza, ele disse que a gente teria que fazer um transplante autólogo. Aí eu colhi as células também para esse transplante. E quando eu terminei o tratamento em 2009, estava bem, só que eu fiz o transplante em 2010, em março. Entrei dia 1º, se eu não me engano. Quando foi dia 22 de março, eu recebi a alta. Eu lembro do dia 22 de março, porque é o dia do meu aniversário, e eu recebi a alta do transplante, do autólogo. E fui para casa, fiquei bem e tal. Quando foi 3 meses depois, março, abril, maio, mais ou menos, já estava sentindo as dores de novo, no mesmo local do tórax. Só que em 2009 teve outro porém. A dor que eu sentia na lombar, eu fui fazer uma tomografia, e aí deu uma lesão na lombar que eu precisei fazer uma artrodese. Precisei botar 6 pinos na coluna. Passei o mês de dezembro inteiro internado. Recebi alta do dia 31 de dezembro de 2009. E passei o 2010 foi quando eu fiz o transplante autólogo, né? E aí, depois disso, do transplante autólogo, voltou. E aí eu fiquei meio sem chão, sem saber o que fazer, conversando com o meu médico. Ele me passou alguns protocolos extras. Nós fizemos algumas outras quimioterapias, fiz mais rádio. E depois disso, foi assim até novembro de 2011, mais ou menos. Eu lembro de novembro de 2011 porque
eu cheguei a perguntar para ele, doutor Emerson, e aí, daqui para frente é só para eu morrer sem dor? Desculpa até falar dessa forma pesada, mas é o que eu pensei no momento. E aí ele, não, vamos desistir aqui. Isso em 2011, né? Imagina, 2008 até 2011, na luta lá, tentando matar esse câncer, no caso, né? E aí, quando foi nessa mesma época, ele comentou com minha mãe, só que a minha mãe nunca comentou comigo, que ele disse para ela que não tinha mais nada o que fizesse, não existia mais nada, que realmente, mas que existia uma medicação que não existia no Brasil ainda, que valia a pena tentar entrar na justiça. E aí minha mãe foi cotar o valor, e então, assim, coisa para mais de 1 milhão para trazer. Então, nós decidimos entrar na justiça, que foi onde nós conseguimos. E quando nós conseguimos, foi até relativamente rápido, porque a minha irmã fazia inglês com um advogado, que ela contando um pouco da minha história, ele tinha uma ex-namorada que ela chegou a falecer de câncer, e ele meio que conhecia os trâmites, né, dessa área, e aí ele realmente conseguiu essa medicação, e a medicação chegou para a gente em 2012, e quando foi em maio de 2012, foi quando eu recebi a primeira dose. Eu tinha, nesse mesmo local, nas costas, no músculo, perto da lombar, eu tinha um abscesso que ele não fechava mais. Eu passei quase 1 ano fazendo curativo, sem que fechasse. E, então, era só supurando e eu fazendo só curativo. Foi quase 1 ano. E, na primeira dose dessa medicação, ele já fechou. Quando eu fiquei sem acreditar, eu era pálido, até a minha cor voltou ao normal, meu aspecto, a pele normal como era. E na segunda dose eu já estava me sentindo super bem. Eu nem acreditei tanto que eu estava tão bem daquele jeito, como eu nunca tinha me sentido desde o início. E aí eu até voltei para a academia. Quis voltar realmente para a academia, me sentia bem para malhar e resolvi voltar. Então, comecei a sentir um pouco de parestesia, né? Aí o Dr. Emerson reduziu um pouco, ele aumentou o tempo das químios e reduziu a dose. E aí demorou 2 anos para fazer todo o tratamento, né? Então, quando foi em 2014, imagina, de 2008 até 2014, né? Aí, quando foi em 2014, na Copa do Mundo, aqui no Brasil, inclusive, no jogo do Brasil e México, quando eu tomei a última dose. E, desde então, estou bem, curado, já faz 11 anos que eu estou bem. Então, isso é um pouco um resumo, bem resumido da história, porque realmente tem muitos detalhes. Mas é isso, gente. 2008 a 2014, 6 anos de luta, e que, graças a Deus, saí vitorioso dessa, né? Eu ia pedir essas palmas para o Vicente, porque quando ele estava contando essa história para mim nos bastidores, eu fui ouvindo e, primeiro, fazendo um pouco as contas mentais, né? Ele começou em 2008, aí ele passou por um ciclo, passou por outro, perdeu o cabelo, deixou de fazer as coisas que ele gostava de fazer. Aí ele passou por um transplante que não funcionou. E aí o médico dele não disse para ele, mas disse para a mãe dele que talvez não tinha mais o que ser feito. E nesse processo, enquanto ele vai trazendo essa timeline, né, do que aconteceu, e a gente à distância fica tentando entender, a gente compreende que ele estava vivendo tudo isso com dor, com bastante dor, incapacitado. E aí a primeira coisa, depois que ele terminou de me contar a história, eu falei assim, Vicente, veio a palavra para mim, parabéns. E não sei se a palavra é parabéns, mas é do tipo, a gente reconhece tudo isso que aconteceu na tua história e é muito bom a gente ter você aqui para contar isso para a gente. Porque eu, como jornalista que cubro saúde há mais de uma década, tenho acompanhado muito de perto as inovações científicas. E a gente, à distância, sabe? Tem um tratamento que faz isso, tem um tratamento que faz diferença. Só que a gente, às vezes, não vê isso na prática. E aí, agora eu queria passar para o Dr. André, justamente,
para traduzir isso do ponto de vista científico, essa história que passou o Vicente. É a história de todos os pacientes? É assim que funciona? Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado pelo convite. Primeiro, cumprimentar a Natália e o Vicente e já parabenizar a Caterine por esse estrondo desse evento, né? É uma coisa, acho que une, né, ciência e humanidade. Parabéns, Caterine. Eu queria falar, mas estou sem voz aqui. Estrondo literalmente, né? Que eu estou escutando uma música aqui, um fundo assim, fiquei até emocionada. É tudo para você, viu, doutora André? Obrigado. Então, pessoal, assim, o que o Vicente trouxe para a gente, do ponto de vista médico, eu gostaria muito que isso não mais acontecesse, não fosse mais a realidade, né? Isso é possível. E cada vez mais isso vem se tornando possível. A gente traz um conceito, acho que todos trazem, né, intrínseco, chamado jornada do paciente. Acho que está em todos os lugares, todo mundo fala sobre esse tema, né, jornada do paciente. E o que o Vicente passou, definitivamente, acho que é a mais pura definição de uma jornada, e de uma jornada de sofrimento, né? Vocês, acho que contabilizaram 6 anos ali, como todos nós aqui. Essa é a realidade de uma boa parte dos pacientes que têm o diagnóstico de linfoma de Hodgkin. Lembrar que as terapias, elas estão baseadas, principalmente em quimioterapia, desde 1975, é feito quase que a mesma coisa, ou seja, 50 anos. Mas, felizmente, de 10 anos para cá, exatamente nesse momento em que o Vicente traz essa inovação, essa nova medicação, e não vamos dizer aqui em medicação, nós vamos dizer aqui em novas tecnologias aplicadas a essa doença. A palavra jornada, eu queria muito que vocês pensassem sobre isso. Ela começa a ser questionada, tá? Hoje, com resultados muito em tempo real, quase, essa jornada, talvez, esse nome não seja mais apropriado. Em si, um período muito curto, talvez de alguns meses, que a pessoa vai ter que tirar para cuidar da sua própria saúde, grande parte delas ficar curada e seguir a sua vida daí em diante. Então, isso, obviamente, é um cenário ideal, mas é possível. Isso que eu deixar muito de mensagem que isso é possível. Nós vivemos em um país colossal, do qual existem diferenças muito grandes, acho que a Caterine vai falar muito sobre isso, e que isso não é a realidade de todos. Nós estamos falando do sistema privado, da saúde suplementar, onde essas tecnologias estão aprovadas, e, sem dúvida nenhuma, acredito que cada vez mais os números vão ser traduzidos em histórias não mais como a do Vicente, e sim histórias de um tratamento curto, com uma intenção realmente de cura rápida, e que a pessoa possa retomar suas atividades normais depois e viver como uma pessoa normal. Depois a gente vai, no decorrer, discutir um pouquinho mais do ponto de vista técnico, mas minhas considerações iniciais são essas, e dizer que, novamente, a questão da palavra jornada, eu realmente acredito que ela vai ficar questionada nesse momento da incorporação dessas novas tecnologias que a gente espera que estejam cada vez mais disponíveis. Felizmente, no nosso país estão, mas, novamente, ainda só no setor privado. Doutora André, antes de eu passar para a doutora Caterine, eu só queria ter certeza que a gente acompanhou todo esse racional. O que o Vicente trouxe para a gente foi que, lá atrás, ele teve acesso a uma terapia que antes não estava aqui. Hoje, essa terapia está aqui, mas está disponível para quem tem plano de saúde. Perfeito. Excelente. Natália, assim, há 10 anos essa droga foi aprovada como nova terapia. Inicialmente, ela seguiu o rito de toda droga nova segue, ou seja, ela é oferecida inicialmente aos pacientes mais graves, aqueles que já passaram pelas linhas convencionais de tratamento.
Lembrar que a quimioterapia convencional que é feita hoje no sistema público, ela vem de 1975 e não mudou até agora. E cada vez mais, conforme a droga vai se mostrando eficaz, ela vai tentando dar um passinho para frente e vem sendo trazendo para linhas mais precoces. Porque se ela funciona lá, por que ela não vai funcionar antes? Esse é o racional. E essa droga, especificamente, essas tecnologias, seguiram durante esses 10 anos todas essas etapas. E hoje estão aprovadas, sim, na saúde suplementar, em primeira linha de tratamento. Tá? Então, o que o Vicente usou praticamente em quase que quinta linha terapêutica, hoje está aprovado na saúde suplementar, sim, no nosso país, em primeira linha terapêutica. Obrigada por trazer esse ponto. Agora eu queria passar para a Caterine, para a gente falar de uma outra etapa muito importante nesse processo, que é quando a gente fala de equidade. Né? Aqui a gente está falando de novas tecnologias do ponto de vista mais amplo, ou especificamente essa que o Vicente trouxe, mas que é um tema também que a gente cobre muito de perto, né, Caterine? Assim, e eu sei que aqui vocês estão mais do que dentro de todo esse processo, né, de que às vezes o Ministério da Saúde incorpora um determinado medicamento, diz, legal, a gente reconhece essa inovação, a gente sabe que é importante para a sociedade, mas ele não chega de verdade para as pessoas. Como que está essa situação? Como a gente melhora isso? Oi, pessoal, boa tarde. Obrigada por esse momento especial de estar aqui com vocês, com todos vocês. E principalmente com o Vicente, que eu não conhecia, né? Natália e o doutor André, já estivemos juntos muitas vezes. E toda vez que eu escuto, o nosso dia a dia é esse. Lá na Abralha, a gente escuta histórias de pessoas. Né? Cada vez que eu escuto uma história dessa, me vem muitos sentimentos, né? Eu acho que para vocês também. Mas me vem um incômodo muito grande, sabe? Porque estou trazendo algumas questões. Primeiro, assim, a gente acho que precisa vencer, ser um pouco mais disruptivo e vencer alguns paradigmas, né? O Brasil é um país grande, já sabemos, é um país diverso, também sabemos. Temos inúmeros determinantes, né, que causam automaticamente barreiras no acesso. Determinantes sociais, econômicos, geográficos. Né? O que não dá para a gente ficar tolerando, numa perspectiva de médio e longo prazo, e até de curto prazo, são outros fatores intrínsecos, estruturais ao sistema, né? Outros problemas que são ainda fatores adicionais ao acesso. E eu digo isso porque a gente precisa enfrentar essa discussão. Então, o que você trouxe, Natália, me faz pensar que, muitas vezes, o executivo, né, a área técnica da saúde do nosso país, veja, quando faz um processo, deflagra todas as etapas do processo para avaliação da tecnologia e emite ali um parecer favorável à incorporação, para mim é um reconhecimento, correto? Técnico do valor daquela tecnologia para melhorar o desfecho, né? Para entregar uma maior sobrevida, qualidade de vida ou até chance de cura, remissão de importantes doenças que impactam muito na vida do paciente, como a gente escutou aqui, o Vicente e tantos outros de vocês, né? E aí eu pergunto, que espécie de compromisso público é esse, né, que só vai até a etapa da discussão técnica? Precisamos questionar isso, né? A gente está falando de agentes públicos, tomadores de decisão, que decidem sobre o destino da vida, da saúde, né, de milhares, de milhões de pacientes. Então, esse é um ponto. Precisamos, como sociedade, começar a trazer esse questionamento, e um questionamento público, né, sobre responsabilidades e competências. Então, se não há possibilidade de disponibilizar, de fazer acessível aquela nova tecnologia, não façam um processo de análise, de avaliação de tecnologia e incorporação. Né? Porque isso é uma mensagem leviana, falsa, para a sociedade. Esse é um primeiro grande ponto que eu quero colocar aqui. Um segundo, amarrando com
a fala do doutor André, é verdade. A gente fala muito pouco sobre isso, a gente vai repetindo o conceito jornada, 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 né? Eu espero também que a gente mude, a gente não use mais esse conceito, mas que a gente comece a adotar, por exemplo, uma terminologia dos países mais desenvolvidos, que falam de caminho. Caminho, vejam a diferença, é um caminho. Né? Você recebe sintomas, sinais e sintomas, suspeição, diagnóstico, tratamento e desfecho. É um caminho de cuidado do paciente, certo? Mas muito cuidado, porque eu acho que a gente está muito mais próximo de começar a adotar outra terminologia, que é peregrinação, porque isso não é nenhuma jornada. Né? E o que a gente escuta lá, tantas histórias, sobretudo nas regiões norte e nordeste, né? De peregrinação, não é nem mais jornada. E um terceiro ponto, para fomentar aqui o debate sobre equidade, é difícil, né? A gente fala bastante disso e a gente lembra, eu lembro de muitas pessoas, muitos casos, né? Vejam, nós todos aqui estamos dedicados à saúde, estamos na pauta da oncologia, oncoemato, todos já há bastante tempo, né? Não precisamos falar o tempo adequado, né, doutor André? Temos uma jornada já nessa área, né? Quantas vezes, eu gostaria de perguntar para vocês me respondam, vocês também, colegas aqui. Quantas vezes vocês já ouviram falar ou participaram de debates sobre a jornada ideal? Quantas vezes? Quantas? Vocês já ouviram falar da jornada ideal? Porque a gente fala muito da jornada real, aquela que acontece, né? Com as barreiras aqui que todos conhecemos. A gente participa de muitos fóruns. A gente fala até regionalmente, né? A gente faz o TJCC também em outras regiões, já fizemos em Belém, Sergipe, Fortaleza, enfim. E é sempre, quase sempre o mesmo. Com os gestores, os tomadores de decisão, a gente fala sempre das dificuldades, das barreiras, da jornada real com as barreiras. Eu gostaria muito que, ano que vem, vocês, ao nos encontrarem aqui, a gente pudesse falar da jornada ideal do paciente oncohematológico. Como seria essa jornada? Será que seria parecida com essa história de vida real que Vicente trouxe aqui? Eu acredito que não, né? Eu acredito que é uma jornada coordenada, com possibilidade efetiva de um diagnóstico precoce e um acesso rápido, em tempo, de um tratamento adequado para aquele paciente. Né? Temos que as soluções são indicadas ao paciente e que isso tudo não fizesse com que não demorasse tanto a ponto de criar sentimentos ou emoções negativas na vida da pessoa, que ela não precisasse se ausentar, né, das suas atividades cotidianas, abandonar seus sonhos. Né? Vejam quanta coisa importante ele trouxe aqui no relato. Eu fiquei pensando como que eu me sentiria se fosse comigo. Né? Da noite para o dia, você tem que travar uma batalha, já não basta o diagnóstico e todo o impacto que o diagnóstico traz, você ainda tem que erguer, né, achar forças, resiliência, para lutar por um direito igual, equânime, de acesso a tratamento. Então, é um absurdo. Eu não conheço hoje, Natália, tirando os determinantes socioeconômicos, né, que eles são inerentes à diversidade da população, sobretudo nos países não tão desenvolvidos como o nosso. Mas eu não conheço hoje nenhum elemento mais brutal, cruel, de iniquidade, do que os fatores intrínsecos ao sistema que a gente está presenciando. Tá? Existem muitos esforços da sociedade civil organizada, nossos e outros parceiros, outras associações, para monitorar esse panorama. Você sabe, a gente conversa muito sobre isso. É indecente, é obsceno o tempo que está se levando, tanto para o processo concluir, quanto para a incorporação se efetivar. Né? Vocês estavam na abertura, desculpa que eu estou me estendendo, já vou te retornar aqui a bola. Vocês estavam na abertura, vocês viram que a gente lançou o De Olho na Política, que é uma proposta de monitorar como é que a política nacional vai ser implementada. Poxa, então agora é isso? O controle social agora é isso? Temos que lançar inúmeros mecanismos de vigilância ativa e monitoramento de todos os processos de gestão dentro do sistema de saúde?
Não é possível, né? Então, acho que esse é um tópico que a gente tem que ter coragem de fomentar os diálogos que são difíceis, mas que são essenciais, né? De que adianta esforço de desenvolvimento, né, técnico-científico, revoluções, gente, cada congresso que a gente vai, né, doutor André, eu mesmo não sendo hemato, estou lá junto com eles, cada congresso que a gente vai e acompanha, é uma distância tremenda de um ano para o outro, do incremento das novas tecnologias, ainda mais para a oncohematologia. Gente, vai mudar esse panorama em muito pouco tempo. E que bom, né? Mas de que adianta esse esforço da comunidade científica, da indústria farmacêutica, essa esperança coletiva, né, se a gente não está conseguindo mecanismos de sustentabilidade, de entrega dessas inovações para o paciente? Essa é a questão, que a gente precisa ter um enfrentamento de resposta, né, com responsabilidade social. Obrigada, Caterine. Eu não sei se nos próximos 40 minutos a gente vai chegar às respostas a todas as provocações que você trouxe, mas eu acho que a gente pode desenhar um pouco melhor o que é possível ser feito dentro desse contexto. E eu queria puxar o Vicente, de novo aqui, para contar um pouco, né? A Caterine, na fala dela agora, falou que gostaria que a gente começasse a falar mais da jornada ideal, né? E não da jornada real, que às vezes é tortuosa, que, na verdade, acaba sendo uma peregrinação. Dentro dessa jornada ideal, Vicente, queria te ouvir na sua jornada real, que é o que você pode contar e que você pode compartilhar com a gente, para a gente aprender e, talvez, evitar que outras pessoas passem por isso. Teve algum momento em que você, por causa do excesso dos tratamentos, porque ia, porque voltava, porque não dava certo, pensou de alguma forma em desistir? Você tinha problemas com o diálogo com o seu médico, desinformação? Conta um pouco dessa jornada real para a gente. Tá. No meu caso, eu tive relativa sorte, porque eu descobri... A minha primeira consulta foi com o Dr. Emerson de cara, por indicação de uma amiga da minha mãe. Então, já de primeira conversa, foi uma conversa bastante animadora. E eu senti uma segurança nele que até hoje eu sinto. Para mim, o Dr. Emerson, como diz a minha mãe, muito religiosa, ela diz que é Deus no céu, o Dr. Emerson na terra, porque foi uma sorte ter tido logo de cara ele, porque ele é um médico que viaja, é um médico que ele conhece tudo, todos os tratamentos, tanto é que ele, se não fosse ele, talvez nós nunca saberíamos do Adcetris. E eu tive sorte também de descobrir cedo, assim, nas primeiras dores, já descobri, tive acesso ao tratamento também, eu tinha plano de saúde, então, realmente, eu tive também, tenho essa sorte até hoje. Mas, assim, apesar de ter sido descoberto rápido, apesar de ter tido uma coisa mais... descoberto bem cedo, teve horas que eu não queria mais saber de nada, tinha hora que eu queria parar, que eu não aguentava mais. É doloroso, é cansativo, porque eu morava na época numa cidade vizinha a Fortaleza, não é dentro de Fortaleza mesmo. É pertinho, mas assim, só que o ICC, que era o Instituto do Câncer onde eu ia, ele era bem distante, era bem centro de Fortaleza. Então, era 40, 50 minutos para ir, mais 40, 50 para voltar. Fora o tempo de espera até chamar para fazer a químio. Cada químio levava, sei lá, 1 hora, 1h30, dependendo do dia, dependendo do protocolo também. E tinha dias teve um dia que eu, nesse segundo tratamento que eu fiz, que é a cada 21 dias, né, que eu falei aqui, eu fazia 3 dias seguidos. Teve um dia que eu levantei de madrugada para urinar, acabei desmaiando, cortei o supercílio, e aí eu fui dar ponto no supercílio, e no mesmo dia eu fui fazer quimioterapia. Então, tinha dias que era melhor aquela música do Cazuza, era melhor nem nascer, né? Mas, de qualquer maneira... E teve um dia também que eu, desesperado já, louco da vida, minha mãe ligou para o Dr. Emerson. O Dr. Emerson chegou lá,
sem saber o que fazer, conversando comigo. E aí, a gente conversando, ele me acalmava, e aí eu dava continuidade. Mas é isso, gente. É um dia de cada vez. Teve uma época que eu andava todo curvado de tanta dor, porque não aguentava de dor, andava, sabe, bem curvado mesmo, quase 90 graus, porque as dores eram realmente bem intensas, né? Mas acho que basicamente é isso. Vicente, eu acho que você trazendo isso para a gente faz a gente ter um pouco mais de noção da realidade do que a Caterine traz como a jornada real, né, versus a jornada ideal. E eu queria passar agora para o Dr. André para nos trazer um pouco sobre a ciência. Porque você trouxe bem rapidamente, doutor André, um pouco de que o primeiro quimioterápico foi desenvolvido ali em 1975, e isso foi uma grande revolução, né, lá atrás, e continuou sendo uma revolução até agora há pouco. E aí eu queria entender um pouco sobre como essas evoluções caminharam, inclusive do ponto de vista de mecanismo de ação mesmo, né? Por que o Vicente não se curava de jeito nenhum, que de alguma forma foi desenganado pelo médico sem ele saber, mas que teve uma ferida que fechou do nada e que ele melhorou. Então, assim, como que a ciência explica isso ter acontecido? Natália, explica, e acho que vou explicar já como, mas puxando o gancho que a Caterine trouxe, que é importantíssimo. Eu participo de discussão de jornada ideal de paciente, em todo congresso que a gente vai. Tá? Lá é ideal. E o que mais me revolta é o abismo quando eu volto para o mundo real. As coisas estão caminhando a passos muito largos, né? Nós estamos falando hoje em números impensáveis em relação a essa doença específica, que é o linfoma de Hodgkin, independente do estadio inicial, até os estadios mais avançados, com intenção curativa, assim, em números absolutamente impensáveis. Tá? Isso, felizmente, de novo, em medicina, e especificamente em oncologia, eu acredito que existam duas coisas que são primordiais, que a gente muitas vezes esquece. Os estudos, eles trazem muitas informações, e grande parte das informações que os estudos trazem falam mais sobre a doença do que sobre o doente. Mas dois desfechos, vamos dizer assim, dois objetivos são essenciais. Número 1, quem vive e quem não vive. Isso tem um nome, chama sobrevida global. E o segundo é como vive, porque se viver de forma difícil, até miserável, não vale a pena. Qualidade de vida. Esses são os dois grandes desfechos que a gente almeja. E hoje, nós estamos na era, nessa doença especificamente, de se falar em sobrevida global, em ganho de sobrevida global com as novas tecnologias em relação ao que foi feito, o que é feito desde 1975. O linfoma de Hodgkin, ele é um protótipo de sucesso, mas é um protótipo de sucesso que o sarrafo continua aumentando. Isso deveria, de novo, da minha inconformidade, isso deveria ser oferecido de forma, como a Caterine colocou, com equidade, porque eu não estou falando de redução de tumor, eu não estou falando de aumentar um pouquinho, eu estou falando de ficar curado e viver a sua vida muito bem, obrigado. Essa é a diferença. Tá? E nós estamos nesse momento hoje, graças às novas inovações, respondendo agora, Natália, em relação às terapias que a gente chama de terapias guiadas ou terapias-alvo, ou drogas mais inteligentes, que funcionam não só como a quimioterapia convencional citotóxica, como a gente chama, que é a quimioterapia que todos conhecem, mas algumas inovações, como quimioterapia junto vamos dizer, com um guia, que consegue levá-la diretamente na célula doente. Aqui é o caso que foi a medicação que o Vicente usou. Ela tem uma ligação, ela é conjugada à quimioterapia, um alvo específico que a célula tumoral expressa.
ela consegue se ligar a essa célula tumoral e entregar a quimioterapia diretamente na célula tumoral. É um míssil teleguiado. Tá? Então, isso é uma inovação, mas isso é lindo. Isso é lindo. Mas isso funciona? Sim. E funciona e tem ganho de sobrevida global. Quando isso é atingido, nós estamos em outro patamar. Nós estamos na discussão de patamar de se viver mais, de se salvar mais, de curar mais. Esse é um assunto que é acima do sério. Isso é muito mais sério do que parece. Então, hoje nós estamos nesse momento. Só para relembrar para vocês, do ponto de vista cronológico, bem rápido. Em 1940, todas as pessoas que eram diagnosticadas com linfoma de Hodgkin, em 5 anos, estariam mortas. Todas, em 5 anos. Em 1970, foi proposto o primeiro esquema quimioterápico, que veio toda aquela história da Segunda Guerra, com a explosão de um navio na Itália, que foram descobrir, na verdade, que tinha lá o gás mostarda, e daí foi um dos primeiros quimioterápicos foi isolado, que é a mostarda nitrogenada, que faz parte desse primeiro protocolo estabelecido de 1970, que conseguiu curar praticamente 68%, 70% dos pacientes. Nós saímos de 1940 com ninguém vivo e passamos em 1970 com 70% dos pacientes vivos. E aí, em 75, vem, então, o protocolo do grupo italiano, chamado ABVD, que é utilizado largamente até hoje. E o ABVD hoje já foi batido por essas drogas novas, ou por essa tecnologia nova, da forma mais robusta que existe, em um estudo randomizado, de fase 3, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas da forma com a qual, do ponto de vista estatístico, não há dúvida. E aqui o desfecho é sobrevida global. Essa combinação nova cura mais do que a combinação feita até então. Então, esse é um dos mecanismos pelo qual a droga funciona tão bem, a classe funciona tão bem. Outras classes terapêuticas também vieram para o linfoma de Hodgkin em linhas mais posteriores, mas hoje nós estamos falando, se isso pudesse ser realmente usado em larga escala, uma quantidade diminuta de pacientes que passarão o que o Vicente, parte do que o Vicente passou, que grande parte vai estar curado na primeira linha. Isso já é realidade, no ideal. E aí volta o inconformismo, de quando que isso vai ser a realidade na jornada real. Doutor Vicente, desculpa, doutor André, pensando na história do Vicente rapidinho, ele ficou 6 anos até chegar nessa terapia. Se fosse hoje o diagnóstico dele, quanto tempo ele ficaria sendo tratado? Hoje o protocolo que nós temos aprovado, e aí, de novo, saúde suplementar, tá? O protocolo, ele contempla apenas os estádios avançados, 3 e 4. Em breve, provavelmente, nós teremos a aprovação de um novo protocolo, muito em breve, que vai também compreender os pacientes com estádio 2 e doença volumosa, tá? Nós estamos falando de alguma coisa hoje, tá? Próxima de uma taxa de cura próxima de 90%, em mais ou menos 5 a 6 meses de tratamento. Com o novo protocolo, que ainda não está aprovado, então eu não posso falar muito sobre ele, mas eu sou entusiasta maior dele, nós estamos falando em algo de talvez 70% dos pacientes precisarem apenas de 3 meses de tratamento, tá? Com uma taxa de cura acima de 95%. Tá? Então, de novo, o que eu estou falando para vocês é uma coisa que é tão séria que isso tem que ser trazido, e graças a Deus nós temos pessoas que estão vigilantes, porque, de novo, se isso só for o ideal, não serve de nada. Aplicabilidade zero. Fica lindo e não funciona. Então, felizmente, nós temos pessoas como a Caterine, como a Brali, como outras que lutam pelo direito das pessoas terem o que há de melhor. Tá? Então, fica aí o meu inconformismo eterno e, mais uma vez, gratidão às pessoas que lutam por essa causa.
Doutor, antes de passar para a Caterine, é só para a gente registrar esse número, né? 6 anos, ou 6 meses arredondando, ou talvez 3 meses num outro momento. E, às vezes, a gente pega isso como o tempo, que só por isso já é extraordinário, impressionante, mas aí você traduz isso na vida da pessoa, né? O que ela passou por todo esse tempo. Então, assim, a gente não está falando só do tempo, que já é extraordinário, a gente está falando de todo o impacto disso, né? E aí, agora eu passo para você, Caterine, porque, assim, a minha pergunta que fica, depois de ouvir tudo isso, e certamente vocês trabalham muito para mudar isso, mas o que a gente está falando é de uma tecnologia aqui específica, mas que, segundo o doutor André, é um horizonte tecnológico infindável, tem muita coisa vindo por aí. Exatamente. O nosso sistema de saúde não está conseguindo, hoje, lidar com essa questão. Como? A pergunta é o como. Como que a gente vai resolver isso? Natália, se eu tivesse a resposta dessa pergunta, eu estava lá do lado do Padilha, né? Assim, já trabalhamos juntos. A gente juntos, liga para ele. Já trabalhamos juntos em outro momento, né? Mas, enfim. Mas o que eu queria trazer aqui uma reflexão, isso que é o legal, né, gente, desses painéis, desses encontros, é que a gente vai tendo insights que nos ajudam também a regular a nossa própria atuação. Então, veja, o doutor André trouxe aqui uma perspectiva histórica, né? E os grandes marcos que foram importantes para as revoluções terapêuticas que já aconteceram. Notem que quantos anos demoraram, né? De uma etapa, quantas décadas, de um salto para o outro. Isso acabou. Nós estamos vivenciando agora um momento de aceleração do desenvolvimento tecnológico, científico, biotecnológico. Mas é bom essa reflexão, porque nos mostra o seguinte: primeiro, é possível. Os sistemas de saúde, os protocolos, os centros de tratamento se adequaram, anos atrás, às revoluções que já aconteceram. Ou seja, podemos nos adequar novamente. Calma que eu vou chegar no como. Segundo... Já vou ligar para o Padilha. Vamos ligar para o Padilha. Ai, coitado do Padilha, se ele soubesse quanto que ele ainda vai escutar depois desse congresso. Segundo ponto, então, assim, é possível. Segundo, esse cenário da medicina de precisão, ainda mais para oncologia e oncohemato, está colocado. É uma realidade. E não é só uma realidade da pesquisa ou da comunidade científica fechada lá num congressinho no Oriente. Não, não. É uma realidade, está colocado, está provado. Os pacientes estão falando sobre as jornadas. A gente não pode fazer isso aqui, ignorar. Então, vamos ter que enfrentar isso. E que bom que temos essa oportunidade, não é mesmo? Porque a gente debate tanto as dificuldades, os desafios, e esse cenário penoso, né, de ver as iniquidades, que às vezes eu fico até um pouco deprimida, quando, na verdade, a sensação geral deveria ser de quê? Alegria. A gente acabou de escutar aqui uma perspectiva de, num diagnóstico precoce, uma aplicação precoce de uma nova terapêutica de alvo, a gente ter um sucesso desse, né? Então, não vamos perder a alegria, né, da celebração dessa conquista de uma nova revolução aí das terapêuticas para o linfoma. Agora, o que a gente tem que fazer? O como, né? Como é que eu acho que a gente vai chegar lá? A gente tem que encontrar, né, a nossa capacidade como sistema de saúde de promover essas transformações, seja de processo, seja de modalidade de financiamento, de pagamento, seja de modelo de assistência, ou tudo isso junto. E essa modernização, né, digamos assim, do sistema de saúde, vai ter que acontecer de uma forma mais acelerada, para encontrar a aceleração do desenvolvimento biotecnológico e científico para as diversas, né, patologias na oncohematologia e em outras áreas terapêuticas também, porque parte dessas mesmas soluções estão sendo já testadas em ensaios clínicos para outras áreas terapêuticas
que são tão desafiadoras quanto em termos de custo de tratamento. Então, assim, que bom que estamos diante dessa nova revolução, é mais um marco, né? Num futuro próximo, eu espero que a gente escute aqui outras jornadas ou caminhos de sucesso, né? Não só de sobrevida, como de vida com qualidade, contando isso. Foram 6 meses, foram 7 meses, né, que eu enfrentei esses primeiros desafios, mas depois resgatei a minha vida autônoma e com qualidade. Então, essa é a expectativa. Como é que a gente pode, acho que, ajudar nesse processo, né? Primeiro, fazendo o que a gente está fazendo aqui, tornando cada vez mais público histórias de caminhos de tratamento cada vez mais perto de uma jornada terapêutica ideal. Segundo, fazendo debates da importância do enfrentamento da questão da equidade, né, e da ampliação do acesso. E eventos como esse aqui, mobilizando vocês, sociedade, pacientes, familiares, entidades, todos nós, ajudam muito. Repercute, gente, chega aos tomadores de decisão, aos legisladores também, né? Terceiro, a gente vai ter que ser mais protagonista. Não vai dar para ficar só sentado assistindo, né? Ou só acionar a justiça quando a gente tem um caso pertinho da gente e precisa resolver, ou fazer denúncia online. Não, a gente vai precisar ser mais protagonista. E aí que é legal. A Sociedade Médica, a ABHH, a Associação Brasileira de Hemoterapia, Hematologia e Terapia Celular, atua muito próximo da gente, sociedade civil, né, Abrale, movimento. Poxa, quantos anos atrás isso nem seria uma possibilidade. Então, olha que bacana, a gente não faz uma participação em discussões em consulta pública, audiência pública, incorporação, sem estar alinhados, né? Sem aprender um com o outro. Então, a gente traz a perspectiva do paciente, eles nos mostram o entendimento técnico, clínico, isso fortalece para caramba, mostra a coesão da sociedade, mostra aos tomadores de decisão que nós, que não somos especialistas, não é? E nem todos são pacientes, nós sabemos que, poxa, o tratamento de câncer de sangue mudou. Antigamente era mais difícil, se morria mais, as jornadas eram mais complicadas. Hoje em dia existe inovação, né? Mas existe para todo mundo. Então, quanto mais a gente falar sobre isso, quanto mais a gente mostrar conhecimento, mais vamos ser capazes de cobrar, né, medidas de aprimoramento dessas políticas públicas. Pode parecer algo muito distante o que eu estou falando, mas ele se traduz em fatos muito concretos. É quando a gente recebe uma ligação nos convidando para integrar alguns grupos que estão discutindo soluções. É quando a gente é convidado para um grupo internacional que está discutindo metodologia de avaliar essas tecnologias, porque também não dá para avaliar como se fosse um medicamento comum. São terapias que requerem uma outra análise, né? E eu estou tentando também dar voz a algumas reflexões que eu acho que são enfrentamentos importantes. Então, o como vai passar pela nossa capacidade de mudar a gestão pública da saúde tem que se modernizar. Ponto. Como vai fazer isso? Olha para fora, traz boas práticas, busca ajuda, faz parceria, colaboração público-privada, adota modelos que estão funcionando em outros países, vai ter que se adequar. Temos que converger, então, esses tempos, porque, senão, a gente não vai alcançar essa revolução, né, biotecnológica, a gente vai estar sempre atrás e vidas vão ser perdidas. E a gente também vai ter que ser mais protagonista. Eu acho que essa é a fórmula, Natália. Esse debate não pode ser mais só do paciente com linfoma que mora lá em Fortaleza e tem a sua vida impactada pelo diagnóstico. Tem que ser nossa, né? E que bom que a gente está vivenciando, gente, esse novo cenário. Imagina, o doutor André falou aqui, né? Ele falou porque ele estudou, ele não vivenciou todas essas etapas, não é mesmo? Não, de 40 não. Certamente, né? Uma certamente delas não. Não. Mas olha que bacana viver para ver isso.
Olha que bacana, ele ainda no exercício da sua profissão colocou aqui desafios, mas também eu tenho certeza que ele olha para o futuro com uma expectativa positiva, né? E isso vai impactar para a nossa sociedade. A gente que vai viver 100 anos, porque essa expectativa está aumentando cada vez mais. Gente, aumenta muito a chance da gente ter um ou mais cânceres. Então, a gente precisa se mobilizar, é uma responsabilidade de todos nós, né? Mas há caminho, sim. Há caminho. Vamos ligar para a Padilha depois. Vamos ligar, eu anotei aqui várias coisas. Eu queria agora trazer uma pergunta para o Vicente e lembrar e pedir para o pessoal da House colocar o QR Code aqui, para ver se alguém mais tem perguntas. Eu já recebi algumas. Vamos ver se vai entrar. Espero que sim. Enquanto eu faço a pergunta, Vicente, a Andressa escreveu uma pergunta aqui para você. Quais foram os impactos do linfoma na sua vida social? O que foi mais importante para você nesse processo de enfrentamento? Bom, infelizmente eu tive que parar tudo, né? Eu fazia faculdade de fisioterapia e resolvi parar. Quando eu pude voltar a estudar, eu decidi que queria voltar a estudar direito. E aí eu fiz direito já quando eu comecei a tomar o Adcetris. Então eu passei 1 ano e meio de faculdade ainda em quimioterapia. Os 3 primeiros semestres da faculdade foram a todas as quartas, a cada 21 dias eu ia às quartas-feiras. Então eu tomava a quimio de manhã, à noite era a minha aula. E aí eu ia para a aula, me sentia bem, porque o Adcetris realmente eu não sentia enjoo, não me dava nada. Fiz prova no mesmo dia, inclusive. Eu lembro que eu cheguei a fazer prova no mesmo dia da medicação, inclusive. E eu aprendi que, cara, assim, aprendi a não deixar nada para depois. Então, assim, tudo que eu precisava, por causa da minha mãe, que ela que me arrastava, né, que eu procrastinava muito. Então, eu precisava de um exame de sangue, por exemplo. Não, deixa para depois eu faço. Não, vai fazer agora. E me arrastava pela orelha, praticamente. E aí eu ia. Então, e eu aprendi também a aproveitar mais, sabe? Parece clichê falar isso, sabe, gente? Mas a gente vive, depois de tudo isso, a gente vive as coisas de uma melhor maneira. Hoje em dia, eu não vejo pontos negativos na minha vida. Assim, até nos negativos que eu tive durante o tratamento, eu vi que eu também tive muita sorte, principalmente por ter descoberto bem rápido a doença, né? Mas eu não consigo viver hoje reclamando, eu não consigo, sei lá, se eu vejo alguém reclamando do meu lado, eu saio logo de perto. E se eu tiver intimidade com a pessoa, eu repreendo, converso com ela e digo que está errado. Mas aí é de cada um vai entender de uma maneira diferente. E social foi basicamente isso. Realmente é o clichê, né? Hoje eu aproveito muito mais tudo que eu tenho para aproveitar. Mas assim, eu sei que eu não vou poder aproveitar tudo, mas o que está no meu alcance, com certeza. Eu estou viajando mais, estou saindo mais, estou jantando com amigos, saindo para casa de amigos para curtir os amigos mais, porque eu passei 6 anos praticamente dentro de casa, né? E agora que eu tenho mais condição, principalmente, que é um fator importante, claro, e isso me faz querer viver mais, entendeu? Porque eu não sei até quando eu vou, então, o que eu puder aproveitar, eu vou fazer. Última chance do QR Code aqui para vocês. Obrigada por terem colocado aqui na tela. Doutor André, queria te ouvir agora, pegando um gancho um pouco do que trouxe a Caterine, sobre sermos mais protagonistas. E como isso tem exigido cada vez mais de cada um de nós, independente das áreas em que atuamos, né? O paciente, o médico, a sociedade como um todo, o político, o jornalista, o comunicador, a gente está mais inserido nesse debate na prática. A pergunta que eu tenho é, a comunidade médica tem feito essa transformação, essa virada de chave? A Caterine trouxe o exemplo da BHH, mas
a gente já pode dizer que esse é um conceito disseminado do tipo, seremos mais parte dessa tomada de decisão? Porque o sistema de saúde todo está mudando. Não é só a chegada das novas tecnologias. Então, a voz ativa é presente? Minha resposta lá, infelizmente, não é a que eu gostaria de dar. Apesar de nós termos órgãos importantíssimos como a BHH e organizações como a Abrale, a classe médica ainda, ela hoje está em um momento bastante crítico, e eu posso dizer isso com bastante dor no coração. A autonomia médica, ou seja, a decisão daquela pessoa que estudou, acredita que está fazendo melhor e tem dado, por exemplo, hoje, o que eu estou trazendo aqui não é uma opinião minha, o que eu estou trazendo aqui é o mais alto nível de evidência que existe, ele é inquestionável em qualquer nível, né? Ele pode ser questionável, a depender de onde a pessoa trabalha, para quem ela responde. Então, o médico como protagonista existe sim, nós falamos sobre isso, mas infelizmente, a barreira também existe do nosso lado, vamos dizer assim. E essa barreira ela é complexa, ela não tem uma única culpa. Eu parto do princípio de que quando se pensa em número antes de se pensar no resultado ou naquilo que há de melhor, de forma inquestionável, nós temos um seríssimo problema acontecendo. E isso, infelizmente, está acontecendo. Não só no nosso país, tá? Mas um conceito que foi muito disseminado durante muito tempo e que é um conceito válido e importantíssimo, que é o conceito de custo-efetividade. Será que uma droga ela é custo-efetiva? Isso parece um pouco até desumano falar, porque nós estamos falando de vidas e custo. Não, o custo tem que ser levado em consideração, sem dúvida nenhuma. Mas quando ele é a primeira variável a ser questionada e não o real benefício que se tem, alguma coisa está errada. E aí, infelizmente, o protagonismo médico perde o seu papel, porque você está diante, por exemplo, de uma ordem hierárquica que vem de cima para baixo e que você tem que cumprir. Eu, felizmente, trabalho em uma instituição privada do qual eu não tenho nenhum problema com isso. Então, eu sou um médico, felizmente, e ainda livre, e espero continuar, porque assim a gente pode, sem dúvida nenhuma, exercer o nosso protagonismo, que não é protagonismo de, como a gente pensa, de protagonista de novela, muito pelo contrário. A minha aspiração, o meu maior desejo é simplesmente poder aplicar aquilo que eu acredito que tem de melhor e aquilo que os resultados mostram de melhor para o meu paciente. Só, mais nada. Se eu tiver isso, eu sou um médico completo, eu sou um médico feliz e realizado comigo mesmo. Eu hoje sou, mas essa não é a realidade do nosso país, infelizmente. Olha, eu trazendo minhas reflexões, né? E também informação, que eu acho que vale a pena aproveitar aqui esse espaço para contar uma coisa boa. André, eu acho que a gente está transformando isso, sabe por quê? Porque a angústia também dos colegas, são algumas coisas. Primeiro, a angústia que vai causando. Existem as demandas não atendidas do médico. Imagina, né? Você acabou de falar aqui e tantos outros colegas conversam com a gente. Então, também tem a experiência do médico atuar em diferentes espaços e ter que manejar cenários tão distintos, né? Com possibilidades terapêuticas diferentes. Mas o ser humano é o mesmo, a doença é a mesma, e isso vai gerando uma série de sentimentos frustrantes, negativos, abalam a profissão, né? A gente tem vivenciado aí uma série de problemas também de ordem emocional na comunidade médica, que muito vem desse cenário. Então, acho que isso tem feito com que os médicos se ocupassem mais de entender, não só do lugar da técnica e da clínica, da indicação, da atuação, mas também
como eles podem contribuir, porque eles estão inseridos num sistema, né? Segundo, a galera nova, os novos profissionais. Eles estão vindo com tudo, com um nível de informação, um nível de formação e muito diferente dos nossos cenários, né, anteriores de formação, e isso vai impulsionar também as transformações do mercado de trabalho e as oportunidades de atuação dos médicos. E terceiro, alguns movimentos. Olha que bacana, em 2019, 2020, eu participei de uma formação porque me interessou muito, que era uma pós-graduação multi de experiência do paciente e cuidado centrado na pessoa. Eu fui fazer, estava aquela época de pandemia, tá, sabe? Eu falei, vou estudar mesmo à distância. E depois acabou a pandemia, a gente teve a oportunidade de fazer o presencial. E dali surgiu, a partir daquela turma, o desejo de montar uma nova sociedade. Nós constituímos uma sociedade que tem por objetivo trazer a discussão da experiência do paciente para dentro da equação do custo-efetividade. E isso é geração de valor. Então, antigamente, gerar valor em saúde parecia um conceito único, né? Mas existem múltiplos interesses. Então, a gente tem que se perguntar, gerar valor para quem? Porque, se for valor para o paciente é um só. É cura e qualidade de vida. Uma experiência positiva. Para o paciente, ele não quer saber de custo-efetividade. E, desculpa, eu não acho que ele deva. Isso quem tem que se ocupar é a gente, que está na gestão, que está, né, discutindo política pública. Agora, o paciente não. O paciente tem que ser paciente. Ele tem que receber o tripé básico: diagnóstico precoce, tratamento adequado e oportuno no tempo que ele precisa e cuidado integral. É isso. E aí a gente está impulsionando, através dessa sociedade também, que hoje em dia já congrega muitos mais profissionais, esse debate para dentro das organizações de saúde e para dentro do sistema também. Vamos rever essa equação. Vamos fazer uma combinação, então, para a equação de gerando valor em saúde, compreender custo, efetividade e experiência do paciente. Porque só assim que a gente vai conseguir fechar esse gap, né? Porque senão o paciente fala uma coisa, a sociedade fala outra, o médico espera outra, o sistema entrega outra. Que geração de valor é essa, né? Então, eu acredito numa transformação, sabe? Seja por esses movimentos coordenados, as outras sociedades também já estão se abrindo, já estão formando comitês de discussão de equidade e acesso, porque não tem como ficar fora disso. E os novos profissionais, gente, eu tenho muita expectativa, porque essa nova formação médica e multi vai ter que nos colocar em outro lugar, vai acelerar isso. Posso só complementar, acho uma coisa super importante também, que é uma saída válida. De novo, quando eu falo em custo-efetividade, de novo, isso é importantíssimo. Isso só não pode ser o primeiro definidor da balança, tá? Mas hoje existe um conceito de risco dividido, né? Isso é um conceito interessante que aplicado com a indústria farmacêutica, quem detém o remédio. Então, se o resultado realmente, será que no mundo real ele se aplica? Será que a gente pode realmente tentar fazer uma parceria e ver se o resultado estiver sendo aquém, talvez o preço possa ser mexido, ou se o resultado estiver sendo bom, o preço pode ser mantido. Acho que são saídas, e acho que a Caterine pôs muito bem, são diversas soluções que podem e concorrem para que isso seja cada vez mais possível. Novamente, é muito angustiante o que a gente escuta, e não é pouco. Eu acabo fazendo um papel de segunda opinião, muitas vezes encaminhado por colegas que não podem prescrever tal coisa, porque são impedidos por N razões, e mandam para mim, para que ele sabe o que tem que fazer. Eu não estou dando nenhuma segunda opinião, simplesmente, como eu não tenho conflito nenhum, eu prescrevo o remédio para o doente poder ingressar contra alguma coisa. Então, assim, são muitos artifícios que a gente tem que usar hoje para garantir que o doente tenha o melhor tratamento. Esse é o resultado final, tá? Tudo tem que ser levado em consideração. Novamente, a conta tem que ser paga, a conta tem que fechar, mas existem hoje mecanismos o suficiente que a gente pode se autorregular.
e com colaboração para que, de novo, o beneficiário seja o paciente. Eu acho que a gente precisa de mais uns 2 painéis para a gente seguir com esse assunto. Vamos providenciar. Vamos providenciar esses painéis, mas a gente tem 3 minutos ali no cronômetro e eu não queria terminar sem dar a oportunidade de vocês trazerem uma palavra final. A gente está aqui falando da jornada do paciente com linfoma de Hodgkin, a gente trouxe aqui o Vicente para compartilhar com a gente uma história que, apesar de tortuosa, que teve um final feliz, um sucesso, e que, de fato, a gente entende que há elementos dentro do nosso sistema de saúde para que outros pacientes vivam uma jornada melhor do que a que ele viveu. O que eu queria ouvir de vocês, nesses 2 minutos agora e meio, é uma frase. O que vocês deixam de mensagem para quem acompanha a gente aqui presencialmente, para quem acompanha a gente online, pensando em como melhorar esse caminho? O que a gente tem que fazer? Vai lá, Vicente. Bom, eu gosto de usar uma palavra que é acreditar, né? Independente do que a gente esteja passando, acredite, de verdade, dá certo, funciona. Caterine. Isso aí, gente. A gente só transforma aquilo que a gente acredita que pode transformar. Mas o meu comentário não é isso, não. O meu comentário é: não pode ser sorte. Não pode. Essa palavra serve para muitas coisas na nossa vida, mas não pode estar atrelada a acesso a tratamento. Então, por menos sorte e mais acesso. Eu acho que... Eu acho que, sumarizando tudo que a gente falou e as palavras que foram colocadas aqui, cada uma delas tem um peso muito grande, são 4 palavras, né? Que a jornada real se aproxime da caminhada ideal. Trocamos aí 2 palavrinhas. A minha visão final, primeiro, agradecer demais a todos vocês. Assim, é realmente um grande prazer, de verdade, poder ouvi-los e refletir. A gente vai tendo os insights. Dos insights que eu levo, é um pouco o que o Dr. André trouxe, desse olhar de... A gente está aqui falando de protagonismo, que você trouxe também, Caterine. E, às vezes, a gente tem a impressão de que ser protagonista, você tem que ir lá e ser a atriz principal e dar muito trabalho. Não, mas também não é ser passivo. E eu acho que, por muito tempo, a gente se acostumou a ser passivo, a esperar as coisas acontecerem. Então, o que eu levo dessa mensagem final é de que a gente tem que fazer mais parte e querer fazer parte. Muito obrigada, gente. Foi um prazer. Pessoal, é só